Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, pessoal, é, eu gravei o quinto vídeo um dia desse aí, né? E terminei, né, falando sobre o meu pai, né? Conversou comigo através do som, né? E eu não acreditando no que estava acontecendo comigo, eu resolvi fazer uma pesquisa, né? Mais um colega meu, e a gente descobriu que isso é possível mesmo acontecer, né? E aconteceu nos Estados Unidos, no Texas, né? Bom, isso foi verdade. Isso aconteceu na vida real, né? Provavelmente tem mais ou menos aí uns 20 anos que isso aconteceu, né? E não parou por aí, pessoal. Não parou por aí. E nesse quinto vídeo eu falei, né, que ia falar também, né, como eu escapei da morte por 4 vezes, né? E não foi malandragem minha não, pessoal. Bom, a minha esposa não sabe disso, eu nem comentei com ela que eu abri esse canal, né? Que tem algumas coisas que eu vou falar aqui agora e que ela não pode saber, né? Bom, tudo aconteceu, né, de um vizinho me chamar para me fazer uma casa para ele, é, no bairro, é, no bairro Carapibuza, alguma coisa assim, na beira da praia, né? E eu peguei essa casa dele, pessoal, e fui fazer. Por isso que eu falo que é bom a gente pegar a visão de tudo, né? E ter uma solução e ter uma decisão, né? Se você está fazendo alguma coisa de errado, é melhor você parar, pensar, né? E saber que o que você está fazendo de errado, né? Mas eu sou um cara que gosto muito de trabalhar, ganhar meu dinheiro honestamente, mas infelizmente aconteceu 4 vezes comigo, né? De eu escapar da morte, né? E foi por pouco, pessoal. Às vezes o pessoal fala, tem pessoas que falam que na realidade a curiosidade matou o gato, né? E foi o que quase aconteceu comigo quando eu estava fazendo essa casa para esse vizinho meu. Cobrei um certo valor, né? E fui fazer essa casa para ele, né? E faltando pouco tempo para me terminar, aconteceu uma situação comigo que eu vou te falar, pessoal. Eu não morri por pouco, obra de Deus. Se não fosse Deus na minha mente, eu acho que hoje em dia eu não estava aqui, né? E tinha levado aí uns 10 a 15 tiros, né? E todo mundo ia falar, "Ei, matou fulano, matou federal, matou Antônio e tal." Entendeu? Que eles me chamam muito aqui, me conhecem mais como federal, né? Infelizmente eles iam achar que eu estava mexendo com coisa errada. Mas não. Eu, graças a Deus, nunca usei droga na minha vida e nunca fumei na minha vida, graças a Deus. Tomo minha cervejinha só o final de semana, que eu acho que é de lei, né? Trabalhar e chegar na sexta-feira, comprar uns 2 ou 3 litão e tomar, né? Mais a minha esposa e tal. Então é muito bom, né? A gente viver a vida da gente honestamente. Mas o que aconteceu comigo, né, pessoal? Vamos lá, né? Esse vizinho me chamou para me fazer a casa dele e esse vizinho é policial. A família dele quase tudo é policial, né? Tem uns 3 policiais lá na família, 2 homens e uma menina mulher. Uma moça, no caso, que é policial. Eu estava fazendo esse trabalho para ele na beira da praia. Não é tão beira de praia, né? Que o nome do bairro é Cidade Continental. Só que fica perto da praia esse bairro, pessoal. Eu já tinha tirado o reboco da casa todinha, né? Nessa reforma. E tinha acabado de colocar cerâmica. E graças a Deus que ficou somente o rejunto para mim poder fazer, né? E alguns acabamentozinhos, né? E eu tenho carro, né? Mas não tenho carteira. Então só ando mais dentro lá do bairro mesmo, né? Ou às vezes levo minha mulher no trabalho dela e tudo mais e tal. Mas estou providenciando de tirar minha carteira, né? E por aí vai. Bom, pessoal, aí que eu tava perto de terminar a casa, igualzinho eu falei pra vocês, eu tava vindo pro trabalho mais de bicicleta, né? E quando foi um belo dia, né? O dia amanheceu, clarinho e tal, né? Eu fiz o nome do pai antes de sair, peguei minha marmita, botei dentro da minha mochila, né? E tava vindo de bicicleta para esse bairro chamado Cidade Continental,
né, que fica aqui na serra, né? E estavam indo, né? Só quando eu andando e tal, a minha bicicleta é uma bicicleta muito boa e uma bicicleta cara, então eu estava andando de bicicleta. Aí eu percebi que a bicicleta estava pesada. Aí eu parei e fui olhar o que que era. Quando eu olhei, eu vi que o pneu da frente tava murcho. Tava murcho, né? E como eu saí de casa às 6 horas, já tava beirando quase 7 horas, umas 6 e alguma coisa. Tava beirando 7 horas. E percebi que o pneu tava meio murcho, parei, eu olhei e falei, meu Deus, vou ter que parar no posto para encher o pneu. E fui andando de bicicleta, né? Assim mesmo, tal, até chegar no posto de gasolina. Pessoal, cheguei no posto de gasolina, fui tentar encher o pneu da bicicleta e tava tendo um problema nessa bomba de encher pneu, que em vez dela encher o pneu, ela tava esvaziando mais ainda o pneu, pessoal. Como era de manhãzinha, então esse posto de gasolina é 24 horas, né? E praticamente não tinha, ou seja, não tinha carro nenhum abastecendo. Aí eu larguei a bicicleta lá onde estava enchendo o pneu, né? E fui ter o frentista e perguntei, ô rapaz, deixa eu te falar, essa bomba ali não está funcionando não? O cara falou, bom, ela está funcionando, né? Mas você tem que segurar bem o pisto. E para ela poder encher, que parece que tá meio durinho ali o negócio de encher a bomba. Então você tem que puxar o pisto para fora, segurar e encher. Eu retornei a minha bicicleta. Continuei tentando. Mas cada vez mais que eu tentava encher, o pneu estava esvaziando. Aí eu falei, não tá dando certo não. Ele escutou. E falou, posso te dar uma ajuda? Eu falei, pode, é que não tem cliente nenhum aí, eu vou te dar uma força. Segura a bicicleta aí que eu vou encher o pneu para você. Aí eu me decoquei perto do guidão da frente. E ele pegou a bomba, pegou a bomba no caso e tal. E eu segurei a bicicleta para ele e ele estava tentando encher o pneu. Ele puxou o piso para fora, encaixou no negócio de encher o pneu lá e começou a encher e tal. Aí nisso estava enchendo, de repente do nada, não tinha ninguém na rua. E de repente do nada apareceu um rapaz, mais outro na garupeira da bicicleta, chegou e parou atrás dele. Parou atrás dele, né? E eu não vi, né? Eu só vi só uma voz perguntando. E nessa voz o cara foi e chamou, né? Cláudio Viado. E eu, não me falou meu nome, chamou Cláudio Viado, e meu nome não é Cláudio, e muito menos eu sou viado, eu sou hétero, né? E perguntou de novo, Cláudio Viado, e aí Cláudio? Bora viado, e aí? Eu tô quieto, mas o frentista estava na minha frente no caso, e estava virado pro lado, virado pelas minhas costas. E ele estava vendo tudo que estava acontecendo e eu não. E ele falou de novo bem alto. Cláudio, viado. Ô rapaz. E aí, Cláudio? E eu fiquei calado. Pensa que não, esse cidadão, esses dois cidadãos, desistiu, montou da bicicleta e saiu andando de bicicleta devagar, um na garupeira do outro e tal. Quando ele saiu, que andou um pouquinho para frente, o frentista, pessoal, olhou para mim, botou a mão na caixa dos peitos e falou assim, meu Deus do céu, rapaz. Meu Deus, quase eu estourei o seu pneu. Aí eu falei assim, como assim estourou o pneu? Mas você não viu não, rapaz? Eu falei, o quê? Chegou aí os dois caras, de sutirinha atrás de você. Um ficou de um lado, um desceu, o da garupeira desceu e ficou de um lado e com a mão dentro da bochete preta, com a bochete preta da cintura. O cara desceu da garupeira da bicicleta, ficou de um lado e botou a mão dentro da bochete preta. E daqui eu vi que o cara tava com a arma toda brilhando, uma arma cor de prata toda brilhando. E ele com a mão dentro dessa bochete preta. Enquanto o outro que tava pilotando a bicicleta chamou você por 3 vezes. Cláudio Viado, meu Deus. Eu achei que eu ia morrer na hora. Eu falei assim, você tá brincando? Sério, você não viu não? Escutei o cidadão me chamando. Chamou 3 vezes Cláudio Viado. Eu não olhei porque não era eu. Ele falou assim, rapaz, ainda bem que você não olhou. Tá vendo aqueles dois caras que vai ali? Eu tô. Pois é. Aquele lá da garupa tava com a mão dentro da bochete e te chamou por 3 vezes Cláudio Viado. E eu só olhei para eles e graças a Deus que você não respondeu
e você nem olhou para trás. Se você tivesse virado a cara, tivesse olhado, você poderia ter ganhado uma porção de tiro e poderia até mesmo ter acertado em mim. Meu Deus, deixa eu tomar um copo de água. Aí eu olhei para trás e vi os dois caras indo de bicicleta. E eu fiquei pensando, falei mesmo assim, é sério, mas você tá falando? Sério isso, mano. Se você tivesse olhado, eu tinha levado uma porrada de tiro, de pistola. Pistola 380, que pelo o tipo da arma que eu vi, cor de prata, era uma pistola 380 prateada. Você tinha levado uma porrada de tiro. Meu Deus do céu, velho. Eu tô desconfiado que você parece com alguém. Você parece com alguém e está procurando esse tal de Kraut para poder matar. Ainda bem que você não olhou para trás. Cuidado, hein? Você parece com esse tal de Kraut. Que eu vejo você passando de bicicleta todo dia aqui de manhã, aqui, ó. Você abre o seu olho, hein? Pelo amor de Deus. Faz uma oração aí, velho, que você sobreviveu de novo. Ainda bem que você não olhou para trás. Aí eu prontamente, pessoal, ele já tinha enchido da bicicleta, eu montei na bicicleta e meu coração, fiquei sentindo uma agonia por dentro do meu corpo e montei na bicicleta e fui pro trabalho assim mesmo. Cheguei no trabalho, contei o que estava acontecendo, contei o que tinha acontecido pro dono da casa, que era policial, para ele mais o pai dele. E ele mais o pai dele olhou para mim e ficou sorrindo, 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 sorrindo. Você tá doido, federal? Sorrindo da minha cara, sorrindo, sorrindo, sorrindo. Então eu com aquele sentimento meio ruim por dentro, falei, me sério, pessoal, não vou conseguir trabalhar não, cara. Não vou conseguir trabalhar não, tô sentindo uma dor no coração, um aperto no coração. E só Deus mesmo. Meu Deus do céu. Como tem gente que fala que Deus não existe, e sabendo, pessoal, que existe o mal, existe o bem, né? E nesse momento foi Deus que infelizmente tocou meu coração, e eu até mesmo tinha pensado em olhar. O que me parecia que tinha uma voz me falando, não olha, não olha, não olha, não olha, não olha. E essa pessoa chegou e chamou o Cláudio por 3 vezes, em qual, se essa voz não tivesse falado para mim não olhar, e eu tivesse doido da cabeça, ou não acreditasse em Deus, na realidade, né? E tivesse olhado, eu tinha morrido, né? E de repente, até mesmo quem me conhece, ou até mesmo o dono do serviço, ia achar, né, que eu andava mexendo com coisa errada, ou devia alguma coisa para alguém, para isso alguém ter que me matado com tantos tiros assim. Mas na hora que eu estava vestindo o meu da bicicleta e esses 2 rapazes chegou atrás de mim e chamou pela primeira vez, Cláudio, viado. De repente uma voz bateu na minha mente, ou seja, saiu uma voz da minha cabeça pedindo para mim não olhar, pedindo para mim não olhar. Pela segunda vez que ele disse Cláudio, viado, eu escutei alguém falando, não olha, não olha, não olha, e nem responde. Na terceira vez, a mesma coisa, não olha e não responde. Bom, pessoal, na hora, como eu fui salvo por Deus por 4 vezes, né, e eu ouvi nessas 4 vezes alguém falando para mim não olhar. No caso, lá no posto, foi 3 vezes. Eu vi alguém falando, não olha, não olha, não olha, não responde e nem olha. Bom, pessoal, como aconteceu comigo algumas situações, né, de meu pai ter manifestado através do som e tudo mais para mim, né, e ele ter aparecido para poder pedir perdão, né, e eu ter escutado essas vozes, poderia ser o meu pai, né, que pediu para mim não olhar, ou poderia ser Deus, que tocou meu coração e pediu para mim não olhar e nem responder, né. É igualzinho os velhos, pessoas de mais idade falavam, né, que quando a gente se for, a gente não vai nem direto para o céu e nem para o paraíso, igualzinho as pessoas chamam de paraíso, né. Mas sim, existe o mundo do além, aonde é o mundo dos mortos, que meu pai comunicou comigo, me pedindo perdão,
falando isso, do mundo do paraíso, que não era paraíso lá para eles, que lá era o mundo do além, né? Isso quer dizer, pessoal, tudo indica que quando a gente morre, a alma da gente fica vagando pelo mundo, né? E fica nesse lugar chamado mundo do além, em qual eu conversando com alguns pastores, né? E eles me disseram que o mundo do além é o mundo dos mortos. Às vezes eu fico pensando, pessoal, como tem gente ignorante que ainda fala ainda que Deus não existe. Deus existe sim. Deus existe e Ele está com todos os nós. A gente não vê, mas Deus está com nós, né? Senão, qual seria a explicação de eu ter sobrevivido 4 vezes da morte, sem mais nem menos, né? E nessas 4 vezes que quase aconteceu comigo, eu tive situações de ficar calmo, né? Porque realmente não era eu que estava procurando e não era para ter acontecido nada disso. Eu posso dizer para vocês e afirmar, pessoal, que Deus existe sim. Pega a visão de tudo isso. Que sem Deus, ou com Deus, a gente já não é grande coisa. E você já imaginou sem Deus no coração? Então, pessoal, a gente tem que ter Deus no coração para poder se salvar de certas situações. Igualzinho aconteceu comigo por 4 vezes. Eu tenho plena certeza disso, que poderia ter sido ao meu pai, ó Deus, que não deixou acontecer isso comigo, e a voz que eu estava escutando, não olha, não olha, não olha e não responde, ou pode ser Deus, ou pode ser meu pai trabalhando com a presença de Deus, pedindo para me salvar, né? E de hoje em dia eu tenho os meus filhos, tenho a minha mulher que eu amo muito, e trabalho para isso, né? E não tem nada que acontecer alguma coisa de errado comigo, que é coisa que eu não faço. Então vocês pegam a visão com tudo isso e aprendem que Deus existe sim. Ninguém pode provar ou dizer que Deus não existe, que é verídico. Aonde tem um bem, tem um mal. Quem decide ir para o lado do mal é você. Mas quem decide ir para o lado do bem é nós, que somos trabalhador e batalhador, né? E acredita em Deus. Pessoal, eu vou te falar, é um negócio muito interessante. E quando eu cheguei lá e comentei com o policial, ele mais o pai dele, né? 3 policial na família, pessoal, trabalhando para 3 policial. E ele ficou sorrindo. Aí eu percebi, pessoal, que a vida da gente não vale nada para patrão. E mesmo assim eu falei com ele, eu vou embora. Não, moço, não vai embora não, trabalha aí, trabalha, moço, não vai embora não, se adiantar seu serviço, não, vou embora, não estou conseguindo trabalhar. E eu vim, pessoal, com o coração doendo, né, em ter que chegar em casa, e não comentei nada para minha esposa, em ter eu terminar o trabalho. 2 dias depois eu retornei no trabalho, terminei, e eles me chamaram para mim poder fazer outra reforma de outra casa, e eu reneguei essa outra casa, né, pensando nisso. Se eles não acreditam em Deus, eu acredito. E para patrão, a gente só tá bom, ele só fica satisfeito quando a gente está trabalhando. Pega a visão de tudo isso que acontece na vida dos outros e passa para você mesmo e para os seus filhos, para sua família. E não seja curioso, que se eu fosse uma pessoa curiosa, de hoje em dia eu não estava aqui para contar essa história para vocês. Se inscreve no meu canal, dá um like aí, que eu tenho muita coisa para contar, né? Sobre almas que pode entrar sim em contato com a gente, né? E sobre extraterrestre. E pega uma visão de tudo que eu estou falando, que seria capaz sim, na hora da morte, Deus pedir a gente para não olhar ou para não fazer aquilo, entendeu? Ó, a alma do meu pai pediu para mim não olhar e não fazer aquilo. Então foi a alma do meu pai sendo mandada por Deus
para me salvar. E ele foi meu anjo, eu tenho certeza disso. E pega a visão, você, que Deus existe sim. Se não, porque eu fui salvo 4 vezes da morte. É isso aí, pessoal. Bom domingo para vocês e pega a visão de tudo que eu estou falando. Se inscreve no meu canal e dá um likezinho para mim, fazendo um favor, que eu tenho mais histórias para contar, né? Foi 4 vezes que eu me salvei da morte, entendeu? Não estou frequentando nenhuma igreja, mas eu acredito muito bem que Deus existe, pessoal. Deus existe, sim. Louco e tolo daquele que falar que Deus não existe. Depois eu voltarei contando as histórias para vocês, como eu conheci e como eu vi um avistamento de extraterrestre aqui em Vitória. Uma nave espacial, pessoal, gigante. Isso aconteceu e minha esposa é testemunha disso. Pega a visão de tudo isso aí e leva para você. Não seja curioso. Curiosidade matou o gato. Quase eu morri se eu tivesse olhado. Ainda bem que apareceu essa milagrosa voz pedindo para mim não olhar. Obrigado aí vocês.